Galera, vamos pegar a questão 9. A questão 9 você vai fazer. Mas eu já vou te dizer que eu não concordei com o gabarito dado pelo CESP. Eu não concordei. E se você joga essa questão lá nos aplicativos de questão, você vai perceber que tem uma galera discutindo essa questão aí. Para mim, ela deveria ter sido apontada de uma forma. O CESP apontou de uma outra forma. O que você acha dela? A 9. É do Supremo Tribunal Federal a competência interna para a realização do controle de convencionalidade, que consiste na verificação da compatibilidade da norma legal interna com os tratados e as convenções supralegais, inclusive aquelas que integram ou integrem o bloco de constitucionalidade restrito. Você pode até grifar bloco de constitucionalidade restrito, puxa uma setinha e note aí as normas formalmente constitucionais. Bloco de constitucionalidade restrito são as normas formalmente constitucionais. Que é isso, Arthur? São as normas previstas na Constituição. Está querendo mostrar para a gente que tanto as normas da Constituição quanto as leis em geral, a competência para o controle de convencionalidade é do Supremo. O CESP deu essa questão como correta, cara, mas para mim ela está errada. Porque não é só o Supremo que faz o controle de convencionalidade. Os 3 poderes fazem controle de convencionalidade. E vou além. No âmbito do judiciário, não é só o Supremo que faz controle de convencionalidade. Todos os órgãos jurisdicionais podem fazer o controle de convencionalidade. Um juiz de direito aqui, de uma vara criminal de Nova Iguaçu, pode fazer controle de convencionalidade. Tô sendo claro, gente? Essa competência não é só do Supremo. Coloca isso aqui, gente, rapidinho. Não, nem trocaram o gabarito. O controle de convencionalidade, ele é feito categoricamente no plano interno e no plano internacional. No plano interno, nós já falamos aqui dos 3 poderes, tá? Poder executivo, antes dele o legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Por que eu troquei as cores aqui, Everaldo? Porque quando o legislativo busca fazer esse controle de convencionalidade, eu devo entender que aqui a gente está falando de um controle preventivo, assim como quando o executivo faz, o controle é preventivo. Já o judiciário, ele busca fazer o controle repressivo. Arthur, só melhora aí o meu entendimento. Controle preventivo é aquele que acontece ainda em fase de processo legislativo. A lei ainda não surgiu. Ela está encarando todo aquele processo, a análise dos deputados, a análise dos senadores, a análise do presidente, justamente para evitar com que nasça uma lei, um ato normativo que contraria um tratado internacional de direitos humanos. Mas a gente já não conversou aqui que ainda que existam vários filtros, cara, tem muita coisa que passa. E depois dessa lei, desse ato normativo, já inserido no nosso ordenamento jurídico, a evidenciação de uma ofensa a uma convenção internacional, a um tratado internacional sobre direitos humanos, ainda é possível o controle de convencionalidade, mas nesse momento nas mãos do judiciário, aí é o controle repressivo. A pretensão é, da mesma maneira que o ato normativo entrou no ordenamento jurídico, o judiciário terá a oportunidade de retirá-lo. Só que eu acho importante também você saber que esse controle feito pelo judiciário, ele pode ser um controle difuso, assim como ele pode ser concentrado. Eu vou te explicar já já. Provocado? Tem. Em regra geral, sim. Tá? Porque isso deve ser levado ao conhecimento do judiciário. A provocação precisa acontecer. É o princípio da inércia. Mas no curso de um processo,
o próprio magistrado pode já perceber que há uma ofensa a um tratado internacional e fazer de ofício, mas de toda sorte ele foi provocado para tanto. Arthur, e no plano internacional? No plano internacional a gente lembra dos órgãos internacionais instituídos pelos próprios tratados internacionais. No Brasil, um órgão que faz muito controle de convencionalidade é aquela chamada Corte Interamericana. Eu até comentei um pouco sobre, vou falar mais daqui a pouquinho, tá? Mas a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ela também faz controle de convencionalidade. Lembra que eu disse que qualquer pessoa, grupo de pessoas, organizações não governamentais podem fazer reclamação à Comissão Interamericana? E esse sistema interamericano, em muitos momentos, já fez esse controle de convencionalidade. Plano internacional eu falo já já, mas deixa eu pegar mais um pouquinho desse plano interno. Aqui no Brasil, no plano nacional, diferenciar o controle difuso do controle concentrado. É uma parte técnica, tá, gente? Mas eu não posso deixar de comentar. Quem voa na foto, tira a foto rapidinho. Eu já vou precisar do quadro para te mostrar alguns pontos aqui. Bora lá, vamos entender isso aqui, tentar fazer de maneira bem prática e simples, tá? Jéssica, vamos imaginar, e vou começar pela constitucionalidade, para facilitar, que num momento específico, né, celebramos um contrato qualquer, um contrato que foi terrível para você, porque sabíamos que as cláusulas que alinhavamos nesse contrato eram cláusulas muito complexas e que se nós não cumpríssemos essas cláusulas mutuamente, geraríamos prejuízos absurdos um para com o outro. Prejuízos financeiros mesmo, tá? Nós confiamos um no outro, celebramos o contrato e poucos meses depois eu te dei aquele golpe, ficou muito puta comigo, tentou resolver de todas as maneiras, amigavelmente, eu sempre fugindo de você, não te restou outra coisa em me processar. O processo começa aqui na primeira instância, nas mãos de um juiz de direito. Uma ação normal, tá? Uma ação indenizatória qualquer. A tua pretensão aqui é ter ali a sua indenização por dano material, por dano moral, né? Justamente em decorrência de tudo que eu pratiquei. Só que eu contratei o Bruno como meu advogado, e todo esse nosso processo ele está amparado pelas regras previstas na Lei Federal X, tá? E no curso do processo, Bruno, você identificou um detalhe, cara. Analisando, estudando tudo, você percebeu, você, advogado, que essa lei, ela é contrária, ela contraria princípios, preceitos da nossa Constituição. Ué, turma, como é que essa lei está viva? Se ninguém percebeu que pois é, lembra que eu comentei? Que muitas vezes o filtro que é feito pelo legislativo e pelo executivo falham. E muitas vezes quem vai enxergar que algo contraria a Constituição é um advogado, dentro de um processo, que está, inclusive, tramitando na primeira instância. A pergunta que fica é, se o Bruno realmente identificou que aquela lei é inconstitucional, que ela contraria a Constituição, o nosso processo que está na primeira instância, nas mãos de um juiz de direito, gente, estou falando de um juiz estadual, comarca de Nova Iguaçu, será que o Bruno pode mostrar para esse juiz que a lei é inconstitucional? Vou além, será que esse juiz estadual tem o poder de declarar uma lei federal como inconstitucional? O que vocês acham? Tem. Todos os juízes, todos os tribunais, todos os órgãos do Poder Judiciário podem fazer controle de constitucionalidade. Trindade, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Porque se o Bruno tivesse identificado outra coisa, que essa lei não contraria a Constituição, mas contraria um tratado internacional de direitos humanos, ele também, em vez do controle de constitucionalidade, poderia suscitar o controle de... Na primeira... É por isso que para mim essa questão não tá maneira, porque a competência não é só do Supremo. Tô sendo claro, gente? E esse tipo de controle, Bruno, que tá acontecendo aqui, ó, na primeira instância, dentro de um processo que não começou para o controle, começou para apurar outra coisa. É um controle que a gente vai chamar, já anota aí comigo, de controle difuso. O controle difuso é aquele controle que vai acontecer nas mãos de quaisquer juízes, quaisquer tribunais, dentro de quaisquer processos. Gente, tranquilão?
E um outro ponto interessante é, galera, Jéssica, quando você me processou, você imaginava que tinha algo contrário à Constituição ou algo contrário a um tratado internacional? Ela imaginava isso, gente? A pretensão dela era fazer controle? Não, mas o controle aconteceu no meio do caminho. É por isso que esse controle difuso, ele também pode ser chamado de controle incidental. Ele tem um caráter incidental. O controle difuso, ele é sempre um incidente dentro de um processo. A ação não começou para apurar se algo contrariava a Constituição ou se algo contrariava um tratado internacional de direitos humanos. A ação, ela começou para apurar outra coisa, mas no meio do caminho, incidentalmente, o controle aconteceu. E aí a gente consegue reparar, Igor, que esse tal de controle difuso, que pode ser trocado por controle... Gente, ele acontece dentro de qualquer processo. Dentro de uma ação penal, dentro de uma ação indenizatória, numa ação trabalhista, qualquer processo. Até porque toda lei deve ou não obediência à Constituição. Assim como toda lei deve obediência aos tratados internacionais de direitos humanos. Uma outra palavra que pode ser usada, Silvana, além de caráter incidental, é dizer caráter concreto. Por quê, Damasceno? Porque a gente está verificando que esse controle está acontecendo dentro de um caso concreto. Uma relação jurídica que fora estabelecida entre Jéssica e eu. Ok? E se o Bruno conseguir convencer esse juiz de direito que essa lei é inconstitucional ou inconvencional, me ajuda aí, essa lei ela passa a ser inconstitucional só para Jéssica e para mim ou para todo mundo dessa sala? Só para nós dois. Porque esse controle está acontecendo dentro de uma ação. Dentro de uma ação que carrega partes. Então eu devo entender que o controle difuso, ele gera efeito interpartes. Tô sendo claro ou não até aqui, gente? Por que eu optei que o nosso problema, Jéssica, está amparado por uma lei federal? Gente, a lei federal ela tem aplicabilidade no Brasil inteiro? Então pensa comigo, você acha que só existe uma ação judicial aqui em Nova Iguaçu amparada por essa lei Brasil afora? Ou você acha que existem vários outros processos semelhantes ao nosso, tramitando paralelamente Brasil afora? Então, nesses vários outros processos semelhantes ao nosso, esse mesmo controle pode voltar a acontecer? Ou pode acontecer? Então, isso vai começar a se repetir. Concordam comigo, gente? O grande problema, Silvana, é que todo juiz pensa igual, gente. Cada juiz se posiciona de acordo com a sua autonomia funcional. Então pode ser que você tenha vários juízes entendendo que a lei é constitucional, outros vários juízes entendendo que a lei é... E isso pode efetivamente acontecer, pode ou não pode? E quando isso virar uma bola de neve, vários processos, decisões divergentes, eu acho que está na hora de alguém, que é o grande guardião da Constituição, ser provocado, tá ou não tá? Aí aparece quem na história? Aí alguém vai direto para o Supremo. Alguém vai direto para o Supremo. Agora para fazer um outro tipo de controle, que é o tal do controle concentrado. Aí sempre me pergunto, Rodrigo, mas quem é que pode bater na porta do Supremo Tribunal Federal? Cara, não é qualquer pessoa, não. Ou qualquer órgão, qualquer instituição. A Constituição ela estabelece legitimados específicos para isso. Só que no nosso conteúdo programático eu não vou precisar decorar quem são. Eu só vou trazer um exemplo, Gabi. Certamente nas aulas de processo penal, teu professor fala muito sobre uma instituição. E essa instituição, inclusive, a gente costuma até entender como quase um quarto poder. Ministério Público. O Ministério Público é o guardião do ordenamento jurídico. Ele é o fiscal da lei. O Ministério Público tem que estar de olho nisso, gente. E quando o Ministério Público toma conhecimento que está rolando, Brasil afora, decisões divergentes de juízes e tribunais, alguns entendendo que a lei é constitucional, outros entendendo que a lei é... Está na hora de dar um ponto final nisso.
O próprio Ministério Público, na figura do seu chefe, o tal do Procurador-Geral da República, ele pode levar uma ação direta de inconstitucionalidade. Todo mundo já ouviu falar de uma tal ADI, já ouviram falar, gente? Ação direta de... E a pretensão de levar uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo é buscar convencer o Supremo que a lei é... Agora me ajuda, quando o Ministério Público, por exemplo, traz uma ADI para o Supremo, ele está querendo prender alguém? Ele está querendo fazer alguém perca seu cargo? Ou ele só está querendo fazer controle de constitucionalidade? Então me ajuda, quando eu levo uma ADI para o Supremo, esse controle é um incidente dentro do processo ou a ação já nasce para o controle? Então aqui eu devo entender como caráter principal. Caráter principal. E a análise dessa inconstitucionalidade, ela se deu de forma abstrata. É um controle abstrato. Arthur, não entendi essa diferença. Vou te contar, só quero que você anote. Quando a Jéssica me processou, ela queria fazer controle ou o controle aconteceu de forma incidental? Aconteceu dentro de um caso... Agora, quando o Ministério Público se preocupou com essa parada aqui, ele estava vivendo esse problema ou ele analisou a lei em abstrato? Ele analisou a lei no gabinete dele, gente. Ele estudou a lei e concluiu. Se para ele a lei era ou constitucional, ele não vive um caso concreto. Ele está buscando proteger o ordenamento jurídico. Estou sendo claro? Por isso o caráter abstrato. E se o Supremo se convencer que a lei realmente é... Essa lei só passa a ser inconstitucional para o Ministério Público, para o Procurador-Geral da República, ou passa a ser inconstitucional para todo mundo? Então agora o efeito já não é... O efeito é erga omnes. O efeito é erga omnes, que significa para todos. Bom, anotado esse esquema, eu vou te fazer pensar. Posso dizer que o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade, como regra geral, Rodrigo, começa de forma difusa, cara. E pensa só, eu vou chegar pro Lincoln tá estudando para concurso, mas qual é o cargo do teu sonho, irmão? Aí tu vira pra mim, pô, eu quero fazer um cargo aí que eu tomei conhecimento que existia, que é o analista avaliador de constitucionalidade de lei. Eu falei, caralho, esse cara faz o quê? Ah, fica lendo lei todo dia pra ver se ela... Gente, isso não existe, cara. As inconstitucionalidades, elas vão acontecendo no dia a dia. As inconstitucionalidades, elas vão acontecendo dentro dos processos. Estou sendo claro, gente? Tu tá lá advogando pro teu cliente, sabe que teu cliente é um fazedor de merda de primeira, teu cliente tá todo errado, inventa uma tese de inconstitucionalidade de alguma coisa, vai que cola. Se colar, tu ainda fica famoso, que nego vai usar tua tese em várias outras ações e o negócio vai andar. As inconstitucionalidades, elas acontecem assim, dentro dos casos... E quando vira muitas vezes uma bola de neve, alguém bate na porta para dar um ponto final. Tô sendo claro, gente? Aí você me pergunta, então peraí, Arthur, o controle concentrado, ele acontece sempre em decorrência de vários controles difusos? Não, nem sempre. Nem sempre. Em alguns momentos nem vai ter controle difuso. Já começa como controle... Vou te dar um exemplo. O presidente da República apresentou um projeto de lei. Projeto do presidente. Câmara dos Deputados aprovou o projeto com várias alterações, mandou para o Senado. Senado aprovou o projeto com várias alterações. Projeto aprovado nas duas casas. Já vira lei ou tem que ter sanção do presidente? Quando chega nas mãos do presidente da República, ele percebe que o projeto agora se mostra inconstitucional ou inconvencional. Ele sanciona ou veta? Mas um detalhe interessante é que quando o presidente veta um projeto, ele precisa motivar e, além do motivo, ele tem que fundamentar. Porque quando o presidente veta, o processo legislativo não acabou, não. Ele tem que retornar o projeto vetado para o Congresso Nacional. E aí vem a pergunta, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente? Pode, feito um trator.
E se o Congresso derrubar o veto do presidente, o projeto volta para quem? Para o presidente, gente. E agora o presidente vai ser obrigado a fazer a lei nascer do jeito que eles queriam. Tô sendo claro? Aí quando eu explico isso, tem gente que fala assim, tá, mas pra que então enfia a porra do presidente nessa brincadeira? Se ele vai perder maior tempão vetando a parada, fundamentando o veto, e o Congresso pode derrubar o veto. E aí ele vai ser obrigado a fazer a lei nascer do jeito que o Congresso quer. Porque entenda, gente, que a gente muitas vezes olha essa relação de executivo e legislativo como se fosse uma guerra. Mas não é uma guerra, ô Trindade. Muitas vezes, o presidente da República, ele é um alerta para o Congresso. Congresso, acho que vocês deixaram passar esse detalhe aqui, irmão. Porra, tô vetando, mas, cara, dá um confere na minha fundamentação aí. O Congresso aceita, o Congresso entende que o presidente está certo. Tô sendo claro? Mas em muitos outros casos, o Congresso vai derrubar. E aí, Bruno, se o presidente vetou o projeto, entendendo que o projeto mas o Congresso derruba o veto, a lei vai nascer? E aos olhos do presidente, a lei vai nascer inconstitucional? Vai. E o que o presidente pode fazer nesse momento? Pode sim. Depois que a lei nascer, ele bate na porta E ainda diz, Supremo, ó, tô ajuizando uma ação direta de... Porque quando estava lá na fase do processo legislativo, eu avisei para o Congresso que o projeto era inconstitucional. Cagaram para mim. Eu tive que fazer a lei nascer. Mas ao mesmo tempo que faço a lei nascer, eu provoco o Supremo para agora buscar derrubar a lei. Tô sendo claro, gente? Mas esse caminho tem que ser assim. Percebeu, Gabi? Que nem tivemos tempo para deixar acontecer controles difusos. O presidente imediatamente já faz controle concentrado. E se o Supremo realmente entender que a lei essa decisão do Supremo já é para todo mundo. Foi claro ou não, gente? Agora é só você substituir o controle de constitucionalidade pelo controle de convencionalidade. E entender que o controle de convencionalidade ele pode acontecer pela via dentro de qualquer processo, mas o efeito assim como pode acontecer pela via... E aí o efeito já é para todo mundo. Foi claro ou não, gente? Tira a tua foto. Para mim, essa questão ela não tá maneira. Para mim, o CESP falhou. Essa questão deveria ser errada. Pois é, eu vi muita gente comentando, porque não há restrição, né? Diz, é do STF. Não diz somente do STF, mas a partir do momento que diz ser do STF, cara, eu já consigo imaginar, perceber que tem muitos outros órgãos capazes de fazer. Ainda assim, para mim, pelo fato de não ter lido somente, ela ainda está errada. Cara, não tenho como nem tentar justificar que ela esteja certa. Para mim, ela está errada. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar daquele plano internacional. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Dá uma olhada. Vou começar pela 44. Última página, questão 44. Agora a gente já começa a falar da proteção internacional dos direitos humanos. São os órgãos internacionais que atuam nesse sentido. Já vou te dizer que essa questão traz uma maldade, tá, gente? No continente americano, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto por 2 órgãos permanentes, com sede em Washington. A Comissão Interamericana, que examina as reclamações de indivíduos contra supostas violações aos direitos humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julga determinados casos de violações. Muito próximo do que eu já havia comentado. Sim, são 2 órgãos, e disse que a comissão ela age como se fosse um MP e a corte age como se fosse um judiciário. A comissão ela apura o problema que recebe, a reclamação que recebe, e se necessário for, a corte julga. A questão parece estar certa, mas o candidato que chegou nessa prova achando que os 2 órgãos têm sede em Washington, perdeu a questão. A corte tem sede em Washington, mas a comissão tem sede em São José, capital da Costa Rica. Pacto
de São José da Costa Rica. Então o erro tá aí. Bora lá falar sobre esses dois caras. Posso apagar o quadro, gente? A corte está em Washington, mas a comissão não. A comissão está em São José. Vou botar no quadro. Vou botar no quadro, tá? Galera, Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Esses dois órgãos, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A comissão é São José, Costa Rica. E a corte, sim, em Washington. Essa nossa comissão, ela se compõe de 7 membros, mandato de 4 anos. A corte são 7 juízes com mandato de 6 anos. E como te disse, a referência, cara, é verificar a comissão como se fosse um Ministério Público, que recebe as reclamações, que apura as reclamações, se necessário for, vai fazer visitas e inspeções nos países. Já a nossa corte atua como um poder judiciário. Um outro ponto, um cuidado que a gente tem que ter. Essa nossa comissão, ela pode ser provocada por pessoa, grupo de pessoas ou organizações não governamentais. Mas, Trindade, você, como pessoa, vivencia uma grave violação de direitos humanos, você não tem a legitimidade para provocar a corte. Uma pessoa bate na porta da comissão, mas jamais baterá na porta da corte para levar a sua reclamação. A Corte Interamericana, ela só pode ser provocada pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos ou pelos estados partes. Começamos assim, tá? Então, se vivo uma eventual violação de direitos humanos, uma grave violação de direitos humanos, a minha reclamação deve ser levada ao conhecimento da comissão. E entenda, Rodrigo, que a comissão ela não tem um anseio, a pretensão de efetivamente provocar a corte. A comissão ela age genuinamente como se fosse um Ministério Público, cara. Ela tenta muitas vezes resolver o problema, sem fazer com que o país se torne réu. Por exemplo, quando a gente fala de Ministério Público, vou até trazer um exemplo mais prático, mais próximo de nós. Ministério Público do Trabalho, né? A Aline está vivendo uma situação horrorosa na empresa em que ela trabalha, porque o dono da empresa, o empregador, vem descumprindo vários direitos trabalhistas. Ela tem o receio de processar a empresa, perder o emprego, mas ela faz uma denúncia anônima. Ela e os demais funcionários, uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho recebe esse tipo de reclamação. Apura a reclamação. Se necessário for, o Ministério Público, inclusive, pode estabelecer um termo de ajustamento de conduta junto ao patrão, junto ao dono da empresa. O dono da empresa, ele se compromete a cumprir esses direitos trabalhistas. Nesse momento, Iago, o MP, ele está buscando resolver o problema sem ter que provocar o poder judiciário. O MP está buscando resolver o problema da Aline e dos demais funcionários sem ação judicial. E é o que muitas vezes, Kelly, a comissão busca fazer. A comissão, quando recebe a reclamação e entende que ainda é possível sanar o problema, afastar a violação, sem ter que provocar a corte, que ótimo!
Mas quando percebendo que já não há mais o que fazer, e a violação já se configurou, já temos um grande e grave problema, violação de direitos humanos, a comissão não tem mais o que fazer senão provocar a corte e fazer do país réu numa ação internacional. Um outro ponto importante, Silvana, guarda isso, a Corte Interamericana não julga pessoas, ela julga países. Tô sendo claro, gente? A corte julga país, ela não julga pessoa. Disse agora há pouco, antes do intervalo, o Brasil já foi condenado 14 vezes na Corte Interamericana. E uma das condenações mais emblemáticas que nós tivemos, inclusive gerou muito atrito aqui no Rio de Janeiro, muita consequência no nosso estado, foi a decisão da Corte Interamericana no caso Favela Nova Brasília. Não sei se vocês lembram dessa maluquice, de duas chacinas que aconteceram na Favela Nova Brasília em 1994 e 1995. Se tu jogar no Google, Arthur, um resumo da sentença do caso Favela Nova Brasília, cara, você fica apavorado. O que a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram naquelas duas diligências. Porra, mataram gente pra caramba sem entrar em casa e sair atirando. Teve estupro de menina dentro de suas próprias residências por policiais. Gente, foi um negócio deplorável. E não tô falando mal de polícia e defendendo o bandido não, mas porque foi deplorável. E foi justamente por conta dessa condenação que tivemos dois processos, lembra dos anos que eu falei? 1994 e 90. Tivemos ações penais tramitando em tribunal do júri. As duas ações penais foram arquivadas pela prescrição. Não deram em nada. E aí as famílias das vítimas fizeram reclamação à comissão. Um desses processos voltou a tramitar porque a comissão exigiu e novamente não deu em nada. E aí a comissão não teve outra coisa a fazer senão provocar a corte e fazer do Brasil réu naquele processo. A merda não foi praticada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, mas entenda que a corte, inclusive quando o problema decorre de um país que é federação, ainda que tenha sido negligência de um estado membro ou de um município, quem responde perante a corte é sempre o governo federal. O Brasil tomou-lhe um porradão, a corte exigiu que o nosso governo estabelecesse um plano de segurança pública para ser apresentado à OEA, o que não aconteceu, o que fez nascer uma tal de ADPF 635, que foi decorrente dessa condenação, que o Tino Júnior se amarra nessa porra, mas também não sei se nunca leu o resumo do problema, mas foi essa ADPF que engessou muito a atividade de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, decorrente de uma condenação de problemas que aconteceram lá na década de 90. Foi claro, gente? Então é todo esse processo. Eu reclamo a comissão. A comissão vai tentar resolver de todas as formas. Não obtendo êxito, ela provoca a corte. Tá? Dá uma olhada na questão de número 45. A 44 a gente já viu que está errada. Inclusive, já percebi qual é o problema. É o governo federal. Em regra geral, a AGU, que na realidade é o presidente. Porque você está falando do nosso chefe de Estado. Mas, obviamente, ele vai ter o amparo da sua AGU, justamente para preparar uma eventual provocação à corte. Mas, normalmente, cara, quem provoca mesmo são pessoas. O Brasil nunca fez provocação à corte. Então, o grande problema, cara, é porque você tem situações que já aconteceram há muito tempo. Tá? Fazendo um paralelo com um exemplo que eu já citei aqui, da Mariellen, a gente viu a família da Mariellen reclamando a comissão impulsionando e exigindo que medidas fossem adotadas. Tanto que você viu que uma medida foi adotada, a investigação saiu das mãos da Polícia Civil e foi para a Polícia Federal. O negócio andou. Mas tem coisa muito lá de trás que já não tem mais o que se fazer. Sim, mas o grande problema é que muitos desses policiais envolvidos, eles já tinham até morrido. Tá? Muito tempo. Gera. As condenações da corte, como regra geral, elas são para a implementação de medidas, tá? Feitas, obviamente, pelo poder público, e verba e condenação pecuniária.
Tá? Então, o Brasil é obrigado a indenizar, e em dólar, as famílias, em dólar. Não. Aquilo foi uma questão de anistia, algo interno. Não teve provocação, não. Tá? Todos esses que foram exilados à época do regime militar foram categoricamente indenizados por vontade do próprio Estado quando da promulgação da Constituição de 88. Não houve provocação à comissão, não. Tá? Não. Você, como pessoa, você só reclama a comissão. E ainda tem mais um ponto que eu vou te mostrar agora, questão de número 45. Quer perguntar? Não, ela já foi resolvida porque há pouco tempo, né? Outras medidas começaram a ser adotadas, tá? Mas aquelas restrições efetivas de quando ela surgiu já não estão sendo mais consideradas, tá? Mas foi. Tá? Mas os ministros ainda não pararam de discutir. Ainda temos aí algumas outras coisas que estão sendo levadas em consideração. Tá? Olha a questão 45, gente. Ela diz para mim que qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidades não governamentais legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da Organização dos Estados Americanos pode apresentar diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação dos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos por um Estado parte. Tá errado. Porque uma pessoa não provoca a corte. Ela provoca... Tá vendo aí, Rodrigo? Foi você que me perguntou? Acho que foi o Trindade que perguntou, né? Não, foi o Lincoln que perguntou. É a comissão. Não é a corte. Beleza? Só que eu ainda queria que vocês abrissem o Pacto de São José da Costa Rica. Já tiraram foto aqui, gente? Abre aí novamente aquele decreto 678. Vamos direto para o artigo 45. 678 do artigo 45. E tem mais um ponto importante aqui, ó, pegando o gancho da pergunta do Lincoln. Você, como pessoa, quando busca levar a sua reclamação à comissão, a comissão ela não vai sair recebendo qualquer reclamação. Existem requisitos para que a comissão receba a reclamação de uma pessoa. Eu acho que esses requisitos são muito válidos sabermos. Posso apagar, gente? Artigo 45 do decreto 678. Tá com ele aí, Rodrigo? Conta pra gente aí, irmão. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do instrumento de ratificação da Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar e reconhecer a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que o Estado parte e aleger haver outro Estado parte incorrido em violação de direitos humanos estabelecidos nessa Convenção. Só um minutinho, deixa eu explicar essa parte aí. Você acabou de nos mostrar que é no momento do depósito da ratificação, lembra aquele terceiro passo que eu comentei? O presidente celebra o tratado, Congresso aprova o tratado, como terceiro passo, o presidente deposita a ratificação. É nesse momento que o Brasil precisa simplesmente demonstrar que se submete à jurisdição desse sistema interamericano. Porque apenas quando o país estabelece submeter à jurisdição e a reclama que a Comissão Interamericana terá a oportunidade de receber essas reclamações. Se o Brasil não tivesse se submetido à jurisdição do sistema interamericano, a comissão não iria receber reclamação alguma de qualquer que fosse o indivíduo em decorrência de violações oriundas do Estado brasileiro. 45, irmão. 45 não, 46. Então aqui eu vou colocar como regra. Regra geral. Conta a primeira aí. Esgotamento da jurisdição interna. Essa é a primeira condição. Tá? Então o detalhe é você perceber, cara, se você nem tentou resolver teu caô aqui, internamente, você não pode ir para a comissão.
E se você for diretamente para a comissão, sem ter tentado sanar seu problema aqui, a comissão certamente não vai receber da tua reclamação. O primeiro ponto é esgotar a jurisdição interna. Entenda, gente, que como regra geral, o sistema interamericano ele não nasceu para substituir as jurisdições dos países. O que a comissão espera é que o país tenha a capacidade de resolver os seus problemas. Não obtendo êxito na jurisdição interna, porque esgotei meu processo, acabou, a decisão não foi favorável, aí eu reclamo. E ainda te falo mais, você não vai ter todo o tempo do mundo para reclamar não, hein? Que após o esgotamento da jurisdição interna, Rodrigo, fala você. Que seja apresentado dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido respeitado da decisão do definitivo. Então eu já percebi que quando esgotei a jurisdição interna, decisão judicial transitada em julgado, não resolvi meu problema, aqui eu tenho prazo de 6 meses para reclamar. Arthur, e se eu deixar passar 6 meses? Já era, irmão, a comissão não vai receber tua reclamação. Tamo junto? 3. Pensei que dava assim, pô, essa matéria é uma merda, tá, mas tudo bem. Mas também é, eu sei que é chato. Bora, 3, diz o que aí, Rodrigo? Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional. Não esteja sob análise de outro órgão internacional. A gente está falando de um sistema interamericano, gente. No próximo encontro, inclusive, tem questões aí, a gente vai falar do sistema da ONU, o sistema de proteção da ONU. Existem vários outros órgãos. Existe o Conselho de Direitos Humanos, o Comitê dos Direitos Humanos, o Comitê da Tortura, vários. Então, se eu já submeti reclamação a outro órgão internacional, se já está sob análise de outro órgão, a comissão não recebe. E 4, por fim, que no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. Não sejam reclamações anônimas, apócrifas. Eu preciso considerar na minha reclamação todos os dados, nome, nacionalidade, tudo. Então já percebi que existe uma sequência de regras para que a comissão possa receber a minha reclamação. Eu queria muito que alguém dissesse, não, Marciano, mas você me disse que a família da Mariellen fez reclamação, mas fez reclamação antes do processo acabar. Inclusive, foi justamente por conta dessa reclamação que a brincadeira andou mais rápido. E o que eu não entendi, ficou meio, sei lá, desconexo, é que a primeira regra aqui é o esgotamento. Mas aí a gente tem um inciso segundo, trazendo exceções aos pontos 1 e 2 da regra geral. Em algumas circunstâncias, nós não levaremos em consideração esse 1 e 2 aqui, ó. O esgotamento e o prazo. O primeiro é muito lógico. O que está aí, Rodrigo? As disposições da linha A e B do inciso 1 deste artigo não se aplicam como não existir na legislação interna do Estado de que se trata o devido processo legal para a proteção dos direitos ou direitos de se alegue que ele alegue tenha sido violado. Não existência do devido processo legal na jurisdição interna. Isso aqui é interessante. Por exemplo, quando a gente fala de extradição,
Um dos princípios que deve ser levado em consideração para que um processo de extradição se execute é a dupla tipicidade. O que significa isso, gente? Dupla tipicidade. Que a conduta seja crime naquele país e no outro país. Porque você sabe que existem muitas condutas que são tipificadas como criminosas em alguns países e em outros não. Eu tava vendo, cara, um dia desses uma reportagem e assim, eu fiquei espantado com uma coisa que eu particularmente desconhecia, né? Justamente por conta de futebol, a gente tem visto, inclusive aqui nas Américas, tanta questão atinente a racismo, né? Jogadores brasileiros que ficam escutando besteira fora daqui. E no Paraguai, o racismo não é crime. Pelo menos não é tipificado na legislação. Eu fiquei impressionado com isso. É como se fosse aquele de... Como é que a gente chama aqui? Menor potencial, não é... Não é... Ai, fugiu da cabeça. Não, gente, uma contravenção. Cara, isso é loucura. Porque a gente tem tratados internacionais que reprimem práticas racistas. E no Paraguai não é. Eu fiquei impressionado com isso, Iago. E aí a gente fica pensando, e se no determinado país que eu estou vivendo não existe um devido processo legal para aquele problema que o Pacto de São José da Costa Rica entende ser realmente um direito humano que deve ser considerado? No país, eu não tenho uma legislação atinente àquela conduta. Gente, se eu estou vivendo esse problema nesse país e na legislação do país não existem regras que condenam, que tipificam aquela conduta, eu vou ter como iniciar um processo nesse país? Não, pela não existência do devido processo legal. Então, se no país eu não tenho um regramento legal sobre aquela conduta, já estou percebendo que eu não vou ter como esgotar a jurisdição interna. Isso não pode me impedir de reclamar diretamente à comissão. Deu para entender? Não necessariamente. O acordo, aquele depósito de ratificação, o depósito de ratificação é para que a comissão possa receber reclamações. Mas isso não condiciona o determinado país, deveria, mas não condiciona o país a ter legislado sobre tudo que está no Pacto de São José da Costa Rica. A gente muitas vezes tem uma análise muito relacionada ao Brasil, porque a legislação brasileira ela é muito voltada à dignidade da pessoa humana. A nossa legislação ela é muito protetiva. Isso é bom. A nossa legislação ela vai muito ao encontro dos tratados internacionais de direitos humanos. Mas eu não posso te dizer ou te garantir que todos os países tenham um regramento tão amplo quanto o brasileiro. Tá percebendo? Então, se porventura você vive num determinado país que é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que realmente ratificou a submissão à Comissão Interamericana e à Corte Interamericana, mas não existe em sua legislação um devido processo legal para apurar aquela determinada conduta, isso não pode não me permitir fazer reclamação. Deu para entender? É nessa linha. E entenda, se na legislação interna não existe um devido processo legal, eu não terei o esgotamento da jurisdição interna e não vou depender de prazo prescricional de 6 meses, porque nem processo eu vivenciei dentro daquele país. Tranquilo, gente? Outro, Rodrigo, tem mais 2 aí. Não se houver permitido ao presumido prejudicado em seu direito o acesso ao recurso de jurisdição interna ou houver sido a ele impedido de esgotá-lo. A não possibilidade ou a impossibilidade da utilização dos recursos na jurisdição interna. Aqui, eu trago como exemplo algo que é muito delicado, mas não vou estar falando de política, só vou te mostrar a delicadeza do tema. Eu não sei se você lembra que há algum tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, ele se posicionava acerca da execução provisória da pena, em momento posterior ao exaurimento do duplo grau de jurisdição.
É mais ou menos isso aqui, Trindade. Cara, você foi julgado na primeira instância em decorrência de um crime que praticou, foi condenado. Trindade pode recorrer? Pode. Vai para segunda instância. E aqui nessa segunda instância você busca fazer algo que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Gente, o crime do Trindade foi discutido na primeira instância? O crime está sendo rediscutido na segunda instância? E na segunda instância, a condenação foi mantida. Ainda tem uma instância superior? O Trindade poderia recorrer? Pode. Mas ele pode recorrer para rediscutir o mérito? Para rediscutir o crime? Não, porque o nome do princípio é princípio do duplo grau. Sobre o crime, sobre o mérito, sobre os motivos que fizeram a ação começar, eu discuto 2 vezes, na primeira e na segunda instância. Todo mundo comigo, gente? O que eu busco discutir na instância superior, por exemplo, num STJ ou num STF, em relação ao processo que começou na primeira instância, são problemas que aconteceram no curso do processo. Decisões que foram proferidas, seja na primeira instância ou na segunda instância, que contrariaram lei ou contrariaram a Constituição. Mas sobre o motivo do processo, sobre o crime que você praticou, só discutia na primeira e na segunda instância. O Supremo, por um tempo, se posicionou que quando o camarada era condenado na primeira instância e essa condenação se mantinha na segunda instância, ainda dá para recorrer, gente? Dá ou não dá, gente? Mas é para discutir novamente mérito. Então, o que o Supremo passou a entender? Cara, se tu foi condenado aqui e a condenação foi mantida aqui, já vou iniciar a execução da sua pena. Cadê, irmão? Ah, mas ainda posso recorrer. Recorra estando preso. Quem é o personagem? Lula foi condenado na primeira instância? Tem que falar dele. Foi ou não foi? Sérgio Moro. Cara, o Sérgio Moro era tão vacilão, mano. Tu lembra da sentença? Qual foi o tempo da pena? 9 anos e meio, irmão. Na moral, tu tá rindo? Ele condenou o Lula 9 anos e meio, cara. Lula recorreu? Recorreu, foi pro TRF. E o TRF manteve a condenação, inclusive majorando o tempo de 9 anos e meio para 12 anos e 15 dias. Condenado em primeira instância e em segunda. Lula ainda podia recorrer? Podia. Mas o Supremo iniciou a execução da sua pena. Sabe o que a defesa do Lula fez? Comissão Interamericana. Porque a nossa Constituição, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, assim como vários outros tratados internacionais, entendem que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito de sentença penal condenatória. Princípio da presunção de executar a pena apenas depois do fechamento do processo. Ele entendeu que iniciar a execução provisória da sua pena sem ter permitido utilizar os recursos que ainda seriam possíveis a serem interpostos, seria isso aqui, uma violação à não possibilidade da utilização dos recursos na jurisdição. Foi a Comissão Interamericana que impulsionou com que o Supremo mudasse a sua jurisprudência e não mais determinasse a execução ou entendesse pela execução provisória de pena. Quando a comissão exigiu isso, controle de convencionalidade, não só o Lula foi solto, mas vários outros indivíduos que estavam vivenciando a mesma situação, a execução provisória da pena. Tô sendo claro ou não, gente? Entenda que ali a gente não viu o esgotamento da jurisdição interna. Ainda não tinha uma sentença judicial transitada e julgada. Mas o que ele buscou demonstrar foi uma exceção àquela regra geral. A impossibilidade da utilização de recursos na jurisdição interna. E por fim, terceiro, Rodrigo, o último. Qualquer pessoa pode fazer reclamação. Não. Hoje, esse entendimento já não mais se aplica. O Supremo, ele entendeu durante um tempo. A partir do momento que se esgota o duplo grau
discutir e houve condenação. Em primeira e em segunda instância, como a gente já não vai mais discutir mérito, já prende. Isso por muito tempo foi usado. O Supremo teve que realmente voltar atrás e modificar o seu entendimento. Tá? Eu sei que se incomoda pra caralho. Mas imagina só você, condenado na primeira instância, na segunda instância, tendo ainda a oportunidade de recorrer, mas aí eu vou te prender. E mais, entenda que o judiciário também falha. Sim ou não, gente? Imagine só se você está vivendo uma situação como essa por falha do judiciário. Você gostaria de estar preso? Se o teu processo ainda está tramitando? Porque Pimenta já entendeu. Tomara que não seja... mas então, a gente pensa isso porque fala de uma outra pessoa. Mas eu tenho que me colocar no lugar. Porque essas eventualidades também podem acontecer comigo. E se a minha Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória, se a Constituição diz isso, se tratados internacionais dizem isso, isso tem que ser para você e para mim e para todo mundo, cara. Então vamos deixar o processo andar, vamos terminar o processo. Você exauriu o duplo grau da mesma maneira. Não, aí você vai poder recorrer. Mas entenda, se você já passou pela primeira e pela segunda, já discutiu mérito aqui, na instância superior você está discutindo outras questões. Já não é mais o mérito. Já não é mais o motivo do nascimento do processo. Estou sendo claro ou não, gente? Deu para entender? Por que esse... ele não foi absolvido, mas ali a gente teve falhas gigantes. Gente, não estou defendendo, não. Mas, cara, não é razoável que o Ministério Público seja parcial ao juiz ou ao juiz ser parcial ao MP. Tivemos coisas ali que foram bem estranhas. Bem estranhas. O MP tem que ser totalmente independente, gente. O MP não é judiciário. O MP é parte. Você lembra quando bombou aí acho que foram o próprio Sérgio Moro que jogou na mídia aí um monte de áudio. Cara, aquele ali ele já cometeu crime de responsabilidade. Ele não podia fazer aquilo. Mas ele é juiz, cara. Ele tem que entender que ele é um magistrado. Eu não estou falando de Lula, não. Estou falando de qualquer pessoa como parte ali. Ele como juiz, ele tem que se posicionar como juiz. Como alguém imparcial. E ele não poderia fazer isso. Você está estudando a lei 9.296. Que é a lei de interceptação telefônica, faz parte do teu conteúdo programático. O artigo 1º da lei 9.296 diz que toda interceptação telefônica tramita em segredo de justiça. Não é porque eu sou juiz que eu posso simplesmente cagar para o que está escrito na lei. Eu não posso fazer isso. Teve muita coisa estranha ali, né? Muita coisa estranha. Voltei para cá. Lê pra gente esse último aí. Demora injustificada na solução da violação na jurisdição interna. Aqui a gente começa a entender o porquê que a família da Mariellen fez reclamação. Não esgotou, não vivenciou prazo de 6 meses, havia o devido processo legal, tanto é que a investigação estava acontecendo, nem tinha processo ainda, não era em decorrência da impossibilidade de recorrer, mas foi claramente uma demora injustificada. 6 anos de um inquérito não é nem um pouco justificável. A família já levou a reclamação. E essas 3 recomendações são as recomendações que excepcionam esses 2 primeiros dados aqui anotados, tá? Arthur, você tirou isso de onde? Artigo 46 do decreto 678 de 92. O nosso Pacto de São José da Costa Rica, tá? Tira a tua foto aí. Dá uma olhada na questão de número 42. Fácil a 42, hein, gente? O esgotamento dos recursos internos é regra absoluta de admissibilidade de denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É regra absoluta, gente? Claro que não. Existem outras possibilidades
de ter a minha reclamação sendo recebida. 41. Essa tá bem lógica. Se é a pretensão de investigar, de apurar, de levantar indícios, a questão de número 41 me diz que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem competência para realizar visitas in loco e para solicitar opiniões consultivas à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Essa foi a 41. Visitas in loco é no local mesmo, né? Não, a comissão que faz isso. É a comissão agindo como o MP nos países onde se vivencia o problema, né? Lembra que no início eu te mostrei uma ressalva? Que o Brasil não se opõe às visitas em loco, às inspeções em loco que serão feitas pela Comissão Interamericana. A única recomendação é que peça autorização. Não, mas isso foi uma ressalva dada pelo Brasil. Porque o que o Pacto de São José da Costa Rica diz é que ela vai fazer esse tipo de visita, de inspeção. O Brasil que se posicionou com aquela seguinte declaração: ó, eu não me oponho. Entendo que é razoável. Só precisam da minha anuência. Percebeu? Ah. Questão 43, gente. A questão 43 ela pode atrapalhar candidato que tenha estudado muito direito constitucional, inclusive para outros concursos. Concursos, inclusive, que já exigiram o estudo do poder judiciário. Porque existe uma competência do STJ que se aproxima disso aí. Quer ver? Abra a Constituição, por gentileza. No artigo 105. 105. Sobre quem esse artigo 105 traz informação? Artigo 105 da CF. Chegaram? 105. Diz o que, gente? Compete ao STJ. Inciso 1º diz: originariamente. E a linha I? A linha I. Exequatur. Você começou nos mostrando que compete ao STJ homologar sentença estrangeira. Mas eu devo entender que quando eu leio sentença estrangeira, eu não estou falando de sentença internacional. São coisas diferentes. Esse cenário foi justamente o que aconteceu com o Robinho. Robinho cometeu um crime aqui no Brasil ou na Itália? Foi condenado na Itália. Mas quando da condenação e do trânsito em julgado, ele estava na Itália ou estava no Brasil? Aí a Itália bate na porta do Brasil pedindo pela sua... Qual foi a resposta do Brasil? Porque brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil. Depois de receber esse não, a Itália tenta o segundo caminho. Qual é o segundo caminho? Já tinha uma sentença prolatada pelo judiciário italiano? Que essa sentença italiana, já prolatada, fosse homologada pelo nosso poder judiciário. E aí entendi que para que essa sentença fosse efetivamente executada, ela teria que passar pela homologação do STJ. Mas aí eu tô falando de sentença estrangeira. Sentença internacional não depende do crivo do STJ. Se o Brasil se submete à jurisdição do sistema interamericano, a sentença da Corte Interamericana ou em qualquer outro órgão internacional que o Brasil se submeta, ela é auto-executável, sem necessidade de homologação. Fui claro, gente? Então já grifei o erro dessa questão. Quando diz que as sentenças prolatadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, após a homologação pelo STJ, risquei. Elas podem ser regularmente executadas em território brasileiro, mas não depende dessa homologação. Essa homologação é para sentença estrangeira e não para sentença internacional. Fechou? Sentença internacional, pode até colocar dessa forma, tá? Questão 20, ainda relacionada a essa proteção internacional. Posso apagar o quadro, gente? Galera, essa questão aí tá fácil, hein? Tá fácil, hein?
O Brasil não se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, certo ou errado? Abre o teu artigo 5º aí. Constituição. Artigo 5º, parágrafo 4º. Isso é a literalidade do texto constitucional. Beleza, o Brasil se submete. Mas o mais interessante, Igor, é que se você olhar abaixo do parágrafo 4º, você também vai perceber que esse parágrafo 4º ele não existia. Esse parágrafo 4º ele foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Da mesma maneira. Não existia esse parágrafo 4º, porque quando a tua Constituição nasce em 1988, ainda não existia o chamado Tribunal Penal Internacional. Ou também siglado como TPI. TPI. Existem alguns outros nomes, tá? Esse Tribunal Penal Internacional pode ser chamado. Ele pode ser chamado de Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Ou pode ser que o teu examinador também o chame de Tribunal de Haia. Já ouviram falar? Tribunal de Haia. E aí você me pergunta, mas o que é Haia, Arthur? Haia é uma cidade na Holanda onde nós temos a sede do famoso TPI. Esse TPI, ele é regulamentado. Sua regulamentação. Estatuto de Roma, que a gente chegou a comentar aqui. Em 1998, mas a criação do tribunal se dá no ano 2000 e a submissão do Brasil, só um minutinho, Brasil se torna signatário no ano de 2002. Então anota aí, gente. Tribunal Penal Internacional. Uma diferença clássica que a gente não vai ter tempo de matar hoje. Lembra que eu te falei que a corte interamericana, aquela pautada no Pacto de São José da Costa Rica, julga pessoas ou julga países? A corte julga países. O Tribunal Penal Internacional julga pessoa. A corte interamericana julga países. O TPI julga pessoas. Arthur, mas o TPI julga pessoas por quais fatos? Crimes de grande relevância internacional. Mas eu vou anotar no teu caderno que a gente vai falar de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão internacional e crime de guerra. Citei antes do nosso intervalo que Vladimir Putin já tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional em decorrência de crimes de guerra e crimes contra a humanidade praticados nessa confusão aí que já dura anos entre Rússia e Ucrânia. Genocídio, crimes de guerra, agressão internacional e crimes contra a humanidade. Mas eu ainda vou anotar isso, tá? Eu ainda vou anotar. E o cuidado outro que a gente tem que ter, gente, é que o Tribunal Penal Internacional ele não nasceu para substituir, mais uma vez, hein, ele não nasceu para substituir as jurisdições internas. O que se espera do Tribunal Penal, o que o Tribunal Penal Internacional espera é que os países tenham capacidade de resolver e julgar indivíduos que praticaram tais crimes. O TPI, Trindade, ele só vai efetivamente julgar um indivíduo depois de perceber que o país não teve condições, capacidade, foi negligente em punir. Estou sendo claro ou não? Um dos motivos que fazem a punição não ocorrer não é a prescrição. Por
Porque no Brasil, como regra geral, os crimes prescrevem ou não prescrevem? Como regra, eles são prescritíveis. Existem alguns pouquíssimos crimes que são imprescritíveis. Mas esses mesmos crimes, aos olhos do Estatuto de Roma, que é a regulamentação dos processos de julgamento que tramitarão no TPI, esses crimes para o TPI são imprescritíveis. Se o país se mostrar incapaz de punir, o TPI pode punir. Tá? Mas uma coisa que a gente vai ver num próximo encontro, que a gente já vai começar falando disso, é que um dos princípios que devem ser levados em consideração aqui é aquele chamado ne bis in idem, que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Então, se o país puniu, o TPI não pune. Estou sendo claro, gente? Se o país se mostrou incapaz, incompetente de punir, o Tribunal Penal Internacional pune. Arthur, brasileiros ou algum brasileiro já passou por isso? Não. Mas não subestime o brasileiro. Ele é foda. Uma hora alguém vai fazer uma merda. Tá? Uma hora vai. Tá? Mas por enquanto ainda não. Por enquanto só russo. Galera, vou parar por aqui. A questão de número 20 foi a que fizemos, que a entrega é diferente da extradição. E isso a gente vai também desenvolver.